E aí, como é que você tá? Beleza? Eu quero falar com você, peraí, deixa eu ajeitar essa câmera aqui, ficou torta, hein? Sobre apagar incêndios, né? O que eu quero trazer para vocês aqui, gente? Como você empreende, você que é dono de negócio, vai deixar de apagar incêndio no seu negócio, tá? De maneira bem direta até. Deixa eu dar uma conferida no microfone, desculpa a chiadeira, mas tem que conferir, porque vai que acaba a bateria. Isso também eu não voltei para o cenário original, né? Cenário original não, mas o cenário dos vídeos anteriores. Estou de volta no escritório depois de 40 dias. Mas pode ser um papo para outro vídeo depois. Mas a gente já falou aqui sobre essa questão de você construir liberdade, o quanto é importante. Mas bora lá. Sem devaneios, sem delongas aqui, não quero fazer você perder teu tempo. Então, como você vai deixar de apagar incêndio no teu negócio? E existe o que eu mostro para os meus clientes, o que eu ensino, mas principalmente o que a gente implementa no negócio deles ali, né, junto com a consultoria, com o acompanhamento de tempos, que é o meu programa de acompanhamento individual, se você não conhece. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele. Mas aqui existem algumas estratégias, alguns pontos principais que a maioria dos empreendedores, empresários não fazem. E que parece não, muitas vezes é simples de fazer, só que por estarem presos realmente em operação, em apagar incêndio, resolver pepino o tempo inteiro, vocês não conseguem visualizar. Então o que eu quero trazer para vocês hoje neste canal, neste vídeo, né, do canal é isso. Como você visualiza esses pontos, tá? E para parar de apagar incêndio dentro da sua empresa, existem alguns pontos principais, tá? Que é organização, processos e pessoas com ferramentas. Como a gente elabora isso, né? Como você vai fazer isso em cada etapa para poder destrinchar, para poder, principalmente, eu acho que tirar esse problema que toda empresa tem. Organização, gente, é simplesmente você organizar quais são as tarefas, as entregas principais do seu negócio. O que o seu negócio faz de fato, o que ele vende, o que ele entrega para o cliente, o que isso gera de demanda, o que isso vai gerar de custo operacional, o que isso vai gerar de organização da sua parte. Beleza? Você como dono tem que organizar isso. Se você não conseguir, contrate uma pessoa para fazer ou uma empresa que vai organizar isso para você. Beleza. A outra questão, né, que eu levantei aqui é processo. A partir do momento que você entende e organiza tudo que você tem de produtos, de entrega, que você precisa fazer, você precisa processar isso. Eu já falei até num vídeo anterior. Se eu não me engano, são uns 2 vídeos antes desse, tá? Então, um vídeo da semana passada, sobre você ter processo ali, você realmente listar os processos da sua empresa, listar cada tarefa, cada etapa que aquilo deve cumprir. Então, vai lá e consulta esse vídeo, eu vou deixar vou fazer isso, vou tentar deixar ele ou num cardzinho aqui em cima, tá? Ou então deixar ele lá como uma indicação de vídeo para vocês, beleza? Vamos tentar colocar no card aqui, hoje vai ser importante. Vou colocar no card aqui em cima assim, e ele vai estar lá para você assistir também. Mas beleza. Criado esses processos, o processo tem uma etapa dentro do processo que é rotina. Dentro da rotina ali, você tem que criar, dentro de cada processo, eu acho válido você ter rotinas para você seguir. Então, processo é X, né? X, Y, Z. E você tem as rotinas. O que você precisa executar para aquele processo dar certo. Beleza? Então você precisa ter isso dentro do teu negócio. Você como dono ou dona precisa ter e precisa ter para a sua equipe. E a gente chega no terceiro ponto, que é pessoas e ferramentas. Cara, pessoas e ferramentas só irão funcionar se você tiver essa base antes feita, se você tiver ali organização e processo. Se você não tiver isso dentro do teu negócio, se você não tiver essa mínima organização, principalmente uma organização de papel, de planilha, mas uma organização visual do teu negócio, do que você precisa organizar, do que você precisa processar para dar certo, você não vai conseguir passar isso para pessoas e ferramentas. Então, a partir de dado momento, você precisa fazer isso. E aí sim você vai delegar. E aí você vai parar de pagar incêndio. Porque, gente, entenda uma coisa. Negócio sempre vai ter incêndio. Sempre vai ter um probleminha pepino. A questão é como você
faz para resolver aquilo? Como você tira isso da sua mão como dona, como dono, para que seja resolvido ou através de uma ferramenta, através de uma automação, de um robô, de uma IA, ou através de pessoas, tá? Para que essa pessoa apague incêndio, porque incêndio sempre vai existir. Agora, você como dono não tem que ser a pessoa que fica resolvendo o pepino. A tarefa de um dono, de dona de empresa, gente, é trazer receita, é trazer, criar novos produtos, é conversar com o cliente, mas não para resolver pepino, e sim para ter novas ideias, ter novos insights, trazer novos produtos, novas soluções para aquele cliente específico. E isso independe se você trabalha com serviço, produto físico, produto digital, não importa. Tá? Se você tem uma sede física, se você tem 10 funcionários ou 500, isso independe. Tá? Apesar que o meu público aqui, eu falo com quem é microempresário e pequenas empresas, porque eu não acredito que uma empresa muito grande vai trazer uma liberdade para o dono e dona. Talvez a liberdade financeira, mas não a liberdade de vida, que é o que eu acredito ser o mais importante hoje. Tá? Então é isso. Você precisa ter um mínimo de organização, um mínimo de processo e rotina bem estabelecidos para conseguir passar para as pessoas, treinar as pessoas e treinar ferramentas. Ou seja, entendeu que tipo, processo de pessoas você vai ver no outro vídeo também. Tá? Então eu quis trazer isso aqui como um guia realmente para você parar de apagar incêndio. Como você para de apagar incêndio? Criou isso, cara. Então você vai parar de atender essas demandas que não te ocupam, mas que não trazem resultado. Que apagar incêndio não traz resultado. Não traz resultado. Você tira atrito de cliente, mas para tirar atrito de cliente, você pode ter muito bem uma ferramenta ali, uma IA, ou até uma pessoa para resolver esse problema, tá bom? A partir disso, a gente entra num outro ponto, que talvez eu traga num vídeo mais à frente, que é também, dependendo de complexidade de cliente, de produto que você venda, vai ter mais pepino. Dependendo do tipo de cliente que você atenda, demandas de pepinos, de incêndios, eles são variáveis, dependendo do tipo de negócio. Tá? Vai ter pepino que é interno, que é só interno, e o cliente nem fica sabendo, e tem pepino que é com o cliente realmente para resolver. Mas normalmente isso com o cliente é porque às vezes pode ter um desalinhamento de comunicação, desalinhamento de expectativas, desalinhamento de realmente de direção do que deve ser feito, tá? E o interno normalmente é porque falta processos e rotinas bem estabelecidos e treinamento bem feito com a equipe, tá bom? Então, eu queria deixar isso para vocês como... Esse é um passo a passo bem prático, tá? Dá para você fazer no teu negócio. Se quiser me ajuda para isso, aí sim é o Tempos que eu falei lá no início do vídeo. Para conhecer o Tempos, tem um link na descrição, você vai lá, clica, tem todos os detalhes de como funciona o Tempos, é a minha consultoria individual, acompanhamento individual de 45 dias, para a gente implementar na sua empresa uma arquitetura de lucro, gestão 60 e rotina do dono. Por que esses três temas, Bruno? Por que esses três tópicos? É porque só assim você realmente, de fato, para de ser um operador do teu negócio, de ser um apagador de incêndio, um bombeiro ali, e principalmente prisioneiro da tua própria empresa, e passa a ser dono e dona de empresa de verdade. Você passa a ser dono do teu tempo, dono da gestão, dono do dinheiro. E aí você consegue ter liberdade real com o teu negócio. Beleza? Quer saber mais? Clica lá, conheça o Tempos, tem todos os detalhes, inclusive o valor. Lá embaixo, no final da página, tem um link do WhatsApp, você vai falar diretamente comigo, não é com o vendedor, não é com o IA, não, é comigo mesmo, porque eu gosto de conversar e trocar uma ideia para ver se eu posso te ajudar realmente com o Tempos ou não. Fechou? Se inscreve aí no canal, se inscreve aí, ative as notificações, 3 vezes por semana tem vídeo, conteúdo aqui para você. Valeu!